O país está à beira de uma das maiores greves gerais das últimas décadas. 4 vozes políticas confrontaram-se sobre o novo pacote laboral. Miguel Costa Matos, do PS, João Ferreira, do PCP, Duarte Pacheco, do PSD e Patrícia Almeida, do Chega. Uns defendem modernização, outros falam em retrocesso. Entre acusações de manipulação, desigualdade e falta de diálogo. A pergunta é só uma: quem realmente defende o trabalhador e quem o está a vender em nome da modernidade? E pergunto à Patrícia Almeida, isto porque o líder do seu partido disse que houve aqui um problema de capacidade de negociação, que o governo não soube negociar. O que é que falhou? Falhou exatamente essa prerrogativa do governo de poder trazer à opinião pública a discussão deste anteprojeto, porque ainda estamos a falar de um anteprojeto. Claro. E, de facto, acho que falhou a questão da comunicação e da explicação do que está por detrás deste anteprojeto. Ou seja, a revisão à lei laboral é necessária, o mundo do trabalho está em transformação, mudou muito desde 2020 e desde que tivemos o Covid e, portanto, é também preciso adaptar a lei laboral ao mundo do trabalho e àquilo que vem para a frente. Não vamos esperar para mudar, vamos mudar já e vamos fazer uma mudança, mas tem que ser uma mudança com pés e cabeça e tem que ser uma mudança, obviamente, concertada com os parceiros sociais, concertada com a Assembleia da República. No entanto, aquilo que nós criticamos, algumas medidas que estão dentro deste pacote e desta lei laboral, iremos apresentar propostas de alteração, são públicas as medidas... Ou seja, concordam que haja uma alteração, concordamos mas não que haja uma alteração. Em pleno com as alterações. Exatamente, e portanto iremos apresentar na Assembleia da República propostas de alteração. Agora consideramos que de facto a lei do trabalho tem que sofrer uma alteração. Condenamos é que antes de haver negociações e negociações completas com os parceiros sociais, antes do projeto ser amplamente discutido com os partidos e na Assembleia da República, se tenha avançado imediatamente para uma greve geral e uma greve geral que, na memória dos portugueses, haverá uma única greve geral concertada entre a CGTP e a UGT. Portanto, será a segunda vez que irá acontecer. Importa esclarecer também uma coisa que hoje veio a público e que gostava de ver esclarecida, que é o facto de o secretário-geral da UGT ter dito que foi encostado à parede pela Ministra do Trabalho e da Segurança Social, mas não disse publicamente o que é que tinha sido o que é que significava esse encostar à parede e, portanto, era importante perceber, porque, pelos vistos, esse encostar à parede e o facto de não concordar com o reajustamento que foi feito à lei laboral vai levar até a que haja um segundo dia de greve geral. João Ferreira, o que é que falhou aqui na concertação e fora dela? Este pacote laboral é conhecido há vários meses. Desde julho. Qualquer partido que entendesse e justiça seja feita, pelo menos o PCP fê-lo, desde a primeira hora alertou para o significado e para a gravidade daquilo que estava em causa, para o impacto que este pacote laboral a ir para a frente teria na vida da esmagadora maioria da população portuguesa, porque estamos a falar de algo que afeta todos aqueles que são trabalhadores por conta de outrem e respectivas famílias, aqueles que ainda não sendo trabalhadores hoje esperam vir a ser amanhã e aqueles que já foram trabalhadores hoje estão reformados, mas que por alguma razão ainda desenvolvam uma atividade laboral, todos são afetados por isto, do público, do privado, e portanto isto afeta de facto a grande maioria da população portuguesa e afeta de uma forma significativa, não é ao de leve, tem um impacto profundo na vida das pessoas. E, portanto, qualquer partido que entendesse que isto devia ter sido conhecido mais cedo, estava nas suas mãos fazê-lo. Eu registro que o PCP o fez, registro que outros não o fizeram. Inclusivamente alguns que estão aqui a esta mesa agora a dizer que o governo que se devia ter falado nisto mais cedo. Não falaram, falaram noutras coisas, várias, não falaram nisto. 2 dias depois de se ter sido marcada uma greve geral, nós, do ponto de vista da presença no espaço público e mediático do conteúdo deste pacote laboral, nós conseguimos mais em 2 dias do que nos meses todos que estão para trás, em que praticamente não se falou no conteúdo deste pacote laboral. Ele era, de facto, desconhecido para muita gente. 2 ou 3 dias depois da greve, nós começámos a falar nos despedimentos, mesmo sem justa causa, na desregulação dos horários laborais, nas dificuldades que isto ia trazer aos trabalhadores, pais e mães, na compatibilização da vida profissional com a vida familiar, na generalização da precariedade, que hoje já é um problema e um problema grande para muita gente, sobretudo para os jovens. Antes de falarmos Ou seja, mas isto para dizer que esta greve já foi responsável por esta benfeitoria, digamos assim. Ainda não aconteceu a greve. Mas nós hoje, fruto da greve... Já houve um recuo.
Em algumas medidas. Não é isso que não estou a falar disso, aí já lá posso ir. Mas a greve, de facto, devemos-lhe esta benfeitoria. É que muito mais pessoas hoje sabem o que ali está e o impacto que aquilo pode ter nas suas vidas. Quanto à questão das medidas, há umas medidas, o problema deste pacote laboral... Antes disso, de uma forma mais genérica, estamos aqui a falar de alterações que podem ferir a constitucionalidade? Eu creio que sim, nomeadamente no que toca às questões do despedimento. Isso parece muito óbvio, porque a Constituição proíbe o despedimento sem justa causa. Filipe do seu partido a levantar esta questão. Nós temos que perceber uma coisa. A Constituição tem, no que toca à dimensão laboral, tem uma parte muito extensa e importante da Constituição é dedicada ao trabalho, ao mundo do trabalho. E toda essa parte da Constituição dedicada ao mundo do trabalho parte de um princípio. Em primeiro lugar, que o trabalho é muito importante, é estruturante na vida individual e coletiva, do trabalho, do tipo de trabalho que temos, da relação de trabalho que temos, dependem várias dimensões da nossa vida, económica, social, familiar, afetiva, e a própria sociedade, ela própria depende em grande medida, ao tipo de sociedade que temos, do lugar que nessa sociedade tem o trabalho e a forma como se configuram as relações de trabalho. E depois reconhece outra coisa à Constituição, para além desse lugar central do trabalho, o trabalho resulta de uma relação entre partes desiguais. E nessa relação entre partes desiguais, a lei deve atuar, deve intervir para proteger a parte mais débil, mais frágil, o trabalhador. Aquilo que sucessivas revisões à legislação laboral foram fazendo, e não é apenas esta, outras anteriores já fizeram um bocadinho isto, que é inverter este princípio que é a parte mais frágil deve ser protegida, isto foi sendo apagado e, em alguns casos, eu até diria, virado autenticamente pernas para o ar. Quando a Constituição diz, por exemplo, em relação aos mais jovens, que eles devem gozar de uma proteção especial no acesso ao trabalho, diz a Constituição, bom, nós hoje vemos que os jovens são aqueles que estão mais expostos à precariedade. Qual proteção? Qual proteção acrescida? Eles têm uma desproteção acrescida. Desde logo, no que toca ao fundo, justificar isso mesmo, os despedimentos sem justa causa. O João comete aqui um erro, que é um erro clássico do PCP, que é, em vez de procurar aliados, procurar inimigos em todo o lado. Exato. E tudo o que são alterações positivas são negativas porque não foram longe o suficiente. É preciso nós dizermos que vários partidos, não foi só o PS, o Chega que aqui está, também denunciou várias medidas gravosas deste pacote laboral quando ele foi anunciado em julho. E, portanto, eu percebo que o João estava a fazer campanha autárquica, eu entendo as dificuldades disso, mas os vários partidos apontaram isso. E, aliás, é nesse sentido que o Governo já se veio a ser obrigado a recuar em algumas matérias. O João fala de algumas alterações laborais do passado recente. É preciso recordar, nós tivemos as duas últimas alterações laborais que vieram reduzir o caminho para a precariedade. Um caminho muito importante foi os contratos a termo certo. Tinha uma duração máxima de 3 anos, passou para 2 anos. Os jovens podiam ser contratados só por serem jovens com contratos a termo certo. Os desempregados de longa duração a mesma coisa. Isso acabou na agenda do trabalho digno. Ora, o que este Governo pretende fazer é reverter essas alterações às leis laborais, que, diga-se de passagem, foram obtidas em consenso de concertação social. E para quê? Ninguém compreende porque é que um jovem, só por ser jovem, deve poder ser precário. Quer dizer, um jovem já é difícil, hoje em dia, comprar casa. Mas então tem um contrato precário e não consegue arranjar um crédito. Vamos supor que até consegue arranjar um crédito, por algum motivo, porque os pais o ajudam. Não consegue ser pai ou ser mãe porque tem receio de perder o emprego, justamente porque é precário. Olha, e já agora, se por acaso for pai ou mãe, depois vai ter o bebê numa ambulância a caminho do hospital ou em casa, não é? Porque o SNS está no estado em que está. É este o caminho de retrocesso que este Governo está a fazer. E no momento em que até os trabalhadores sociais-democratas, até esses, se juntam a um caminho de luta, de denunciar isto, eu que espero do PCP e de todos nós é que tenhamos o bom senso de reconhecer que, de facto, estamos todos juntos contra este pacote absurdo do Governo. Eduardo, quer rebater algum destes argumentos? De todo. Pelo seguinte, há forças políticas, notamment do PCP, que estão cristalizados no tempo e continuam a pensar que o mercado de trabalho e que a economia funciona como no século XIX. Tudo bem, é uma forma de olhar para a realidade, mas que está muito longe da realidade moderna. E, portanto, é preciso nos atualizarmos e, se há mudanças na economia, se há mudanças na sociedade, as leis têm de alterar. Seja a Constituição, seja a Lei de Bases da Saúde, seja o Código Civil, seja a legislação laboral. Isso é o natural. Agora, portanto, o PCP está contra tudo. Quer dizer, todas as reformas, as do governo anterior também estava contra elas. Portanto, não vale a pena. Agora, a outra questão é, quando se inicia um processo de negociação, naturalmente, o governo, qualquer governo, sabe que está aqui a nossa proposta,
mas já sabe na cabeça que, para chegar a acordo, vai ter que ceder aqui, acolá e aquele outro. E espera que, do outro lado, se faça o mesmo mais presente. É algo que já aqui está. Isso. Mas agora vem melhor ainda, porque fica claro, por exemplo, ao nível de custos, etc. Foi assim. Sempre foi assim. Mas a OGT poderia ter avisado que, olha, nós estamos aqui disponíveis para negociar, estamos aqui disponíveis para conversar, vamos dialogar. Se chegarmos ao fim e não for possível, e se vocês avançarem com a proposta como está, nós vamos para uma greve. Fomos ouvindo queixas ao longo dos meses, várias. Houve. O Governo nos respondeu, não é? Mas o Governo não deu a resposta devida. Pronto. Mas quando as deu, a UGT achou que foi pouco. Era melhor que se dissesse assim, olha, então vamos suspender, vamos lá conversar outra vez. E daqui a uma semana voltamos a pensar. Voltamos a falar sobre o assunto. Não. Avançou logo com a aprovação formal e agora até com a possibilidade de 2 dias. Quer dizer, isto pronto, há algum radicalismo que também não fica bem, volta a apelar gelo nos pulsos para que as pessoas tenham capacidade de diálogo, que é aquilo que a economia precisa e o país precisa. Patrícia Almeida, há aqui um conjunto de medidas. O Chega já disse que concorda com muitas delas, mas não concorda, com algumas e estamos contra outras. Com todas. E em julho, é tempo aliás, de irmos um bocadinho ao detalhe para percebermos qual é a posição dos Em julho, aliás, não foi só o PCP que se mostrou contra medidas deste pacote laboral. Quem houve o João, parece que o PCP é o arauto dos defensores dos trabalhadores e, aliás, o problema do PCP é que tudo o que é crescimento económico é visto com maus olhos e tudo o que é feito para que haja crescimento é visto com maus olhos. O contrário. E existe sempre uma grande propensão para maniatar os trabalhadores dentro dos sindicatos, e o que é bom é termos de facto trabalhadores maniatados e a pensarem numa só cabeça. Mas pronto, isso são ideologias e segue-as quem quer. O Chega, em julho, e mantém a sua posição. Houve já, neste reajustamento feito pelo Governo, alguma coisa que vamos ter que analisar, nomeadamente em relação à questão da amamentação, que, pelos vistos, agora a declaração médica em relação à amamentação é só a partir do 1º ano de idade, e sempre mais a amamentar, que houvesse uma fiscalização, nem que fosse uma fiscalização médica, mas não avançarmos para esta perda de direitos, que nos parece a nós que é absolutamente impensável fazer isto a uma mãe ou uma mulher. Mas é só isso que nos preocupa? Não, preocupa-nos também. Era essa a pergunta que eu ia fazer, elencando aqui um conjunto de pontos que são aqueles que preocupamos-nos primeiro com a família e, portanto, criticados. estar aqui. Mas, por exemplo, também a questão dos despedimentos para depois recorrer ao outsourcing, que também foi para nós um ponto que foi colocado em cima da mesa, e a questão da flexibilidade de horário. A flexibilidade de horário, apesar de concordarmos com a flexibilidade de horário, ela tem que estar muito bem regulamentada, porque depois não podemos ter situações, lá está, de pais que trabalham os dois, por exemplo, em unidades de saúde que precisam de fazer turnos, são obrigados a fazer esses turnos e as crianças ficam com quem? Ou seja, são coisas minuciosas que precisamos de as trabalhar e precisamos de olhar para elas e apresentar propostas concretas. O vosso foco fica concentrado nas questões ligadas à família? Não, estamos a fazer outras alterações neste momento, e aquelas que já anunciámos são estas, mas estamos a fazer e a preparar outras alterações. É importante também dizer, porque não tem sido falado, que esta alteração à lei laboral é importante e traz consigo também a transposição de diretivas europeias que Portugal está obrigado a aplicar. E, portanto, temos sempre que fazer alterações para responder à transposição destas diretivas europeias, nomeadamente uma delas que tem a ver com a melhoria das condições de trabalho e até da proteção de dados pessoais, e que, portanto, isso tinha que ser alterado. E jamais o radicalismo de estas 100 medidas que pretendem ser alteradas deviam de ser todas postas no lixo e não se alterava nada, porque precisamos de olhar para a frente. Miguel, estas 100 medidas são para deitar para o lixo? Ou quais é que são para deitar para o lixo? Bom, eu penso que, como é evidente, nós podemos sempre olhar para as leis laborais e tentar perceber onde é que elas não estão a ser ajustadas. É preciso sermos muito claros em relação aos diferentes casos que estão a ser postos em prática. Porque esta proposta, já aqui falámos de vários exemplos, mas, por exemplo, o caso do outsourcing é um caso que acho que as pessoas não entendem muitas vezes lá em casa. Mas a possibilidade de podermos pegar em todo um setor de uma fábrica, ou todo um setor de um escritório, despedimos as pessoas todas por extinção de posto de trabalho, e depois contratarmos para fazer exatamente as mesmas funções a uma empresa de outsourcing, é um tipo de desproteção que nós não podemos admitir no nosso país. Nós temos, para além disto, o Eduardo Pacheco falou das questões da deficiência. Não é por acaso que todas as associações das pessoas com deficiência têm vindo a criticar este pacote. Tal como as associações de defesa das mulheres, eu tenho vindo... Porque quando existe essa negociação,
não só os trabalhadores, mas também as empresas muitas vezes conseguem chegar a um entendimento que lhes permite um ajustamento ao seu setor das regras laborais que permita mais crescimento, mais produtividade. Porque eu concordo com uma coisa com o Duarte, com a Patrícia, acho que com toda a gente lá em casa, o João também concordará. É que o nosso país precisa de crescer. E para crescer as leis laborais tem que estar ajustado às necessidades das empresas. Exatamente. Eu penso que é um bocado manicaísta, não é? Estarmos a dizer que uns são a favor do crescimento económico, outros são contra. Mas quem é contra o crescimento económico? Ninguém. Agora, nós para podermos ter crescimento económico, não podemos deixar os trabalhadores completamente desprotegidos. Esta visão de que, acabaram os contratos para o resto da vida e, portanto, temos que permitir a flexibilidade laboral, é um erro. Porque a flexibilidade laboral pode ser uma coisa que as pessoas pretendam. De facto, as pessoas podem querer ser prestadores de serviços, mas não devemos obrigar as pessoas a terem uma prestação de trabalho que seja completamente desprotegida. E, portanto, tanto no outsourcing, como no serviço doméstico, como nos jovens, como nos despedimentos, como nos contratos coletivos de trabalho, já aqui enumerei vários, as deficiências, os fins de semana, isto não é bom, de facto. E eu peço uma coisa ao Duarte, quando eventualmente lhe passar a palavra, que ele identifique uma coisa boa, que até agora, infelizmente, eu tenho dificuldades, sinceramente. Era bom que arranjasse alguma. Pronto, para se agarrar em ela. Em relação ao crescimento económico, nós precisamos sim de crescimento económico e precisamos de desenvolvimento também. O crescimento tem a ver com a criação de riqueza, o desenvolvimento tem a ver com a forma como numa sociedade se proporciona a distribuição dessa riqueza. Nós criamos pouca riqueza e distribuímos-la de uma forma muito injusta. Mas não há nenhuma ligação demonstrada entre flexibilização de relações laborais e crescimento económico. Não existe. Mais, num país como Portugal, em que uma das forças motrizes mais importantes do crescimento económico tem sido o consumo interno, esse crescimento depende muito do poder de compra das pessoas. É por isso que nos últimos anos, os anos de mais significativo crescimento económico corresponderam a anos em que houve aumentos dos salários. Aquém daquilo que era possível, aquém daquilo que era necessário, mas ainda assim foram esses anos em que nós tivemos maior crescimento económico. Ora, este pacote laboral, uma das consequências que tem é manter um modelo assente nos baixos salários. A consequência de várias das alterações que estão a ser feitas às leis laborais é retirar aos trabalhadores poder de negociação na fixação do valor dos salários. Segunda questão. Esta ideia de que, fazer alterações é, independentemente do seu conteúdo, uma adaptação à modernidade. E quem combate essas alterações está preso ao século XIX. Devo dizer-lhe, se alguma coisa tem ligações ao século XIX, é o conteúdo de várias medidas deste pacote laboral. Vou-lhe dar um exemplo. O banco de horas, que é uma das coisas que desregula completamente o horário das pessoas. Já existe hoje um banco de horas grupal. Aquilo que se quer fazer é criar bancos de horas também individuais. Os primeiros já têm consequências muito negativas na desregulação de trabalhadores em vários setores de atividade. Se aceitarmos o banco de horas individual, sobre o qual o Chega diz 0 até agora, vamos desregular a vida de muito mais gente ainda e sim, é gente que vai ter mais dificuldades em ter tempo para a família, em compatibilizar a vida profissional com a vida familiar também por aqui. Ora, esta proposta prevê que o tempo de trabalho semanal possa chegar às 50 horas. Ora, as 40 horas semanais foram conseguidas no século XIX. Ao longo do século XX foram consolidadas num grande número de países por esse mundo fora. Ativas que se fizeram no passado. E fizeram. Não me referi especificamente a nenhuma. Mas já que o Miguel fez menção àquilo que eu disse, eu vou-me referir a algumas. Não me estava a referir apenas àquelas que ele se referiu. Estava-me a falar, por exemplo, daquilo que foi feito que teve como consequência diminuir o número de trabalhadores hoje abrangidos por contratação coletiva. Como ele disse muito bem, é um instrumento fundamental para ajudar, sobretudo no setor privado, uma vez que no setor público os salários são decididos pelo poder político, no setor privado, um grande instrumento para ajudar a subir os salários é a contratação coletiva. A caducidade da contratação coletiva, que foi introduzida na legislação laboral há uns anos já, na altura ainda de um governo PS, teve um efeito muito negativo na diminuição dos trabalhadores abrangidos por convenções coletivas de trabalho. E, nessa medida, não ajudou a subir salários, pelo contrário, diminuiu. Negociação, certo? Não havia os mecanismos de salvaguarda. E este pacote vem reduzir esse isto para dizer uma coisa. Eu não parto aqui de uma posição... Eu não parto aqui... Há outros, por exemplo, o fim do princípio do tratamento mais favorável. Esta ideia que também se aprofunda neste Código Laboral, que é possível contornar a lei geral, que é assim uma espécie de padrão mínimo que deve aplicar-se a todos os trabalhadores, deixando-os com um grau mínimo de proteção. A ideia de que é possível ir abaixo disso em determinadas situações, ou seja, o fim do princípio do tratamento mais favorável, também vem desse tempo. Já deu aqui muito trabalho ao Duarte para responder. Isto mostra, ao contrariamente àquilo que alguns querem dizer, eu não parto aqui da posição de que está tudo bem. Não está. São necessárias alterações? São. Algumas fizeram-se,
no passado, por exemplo, reverter alguns dos aspectos mais negativos introduzidos durante o tempo da Troika, outras não se fizeram, estão por fazer, é necessário fazer-se. Acabar com a caducidade da contratação coletiva, acabar com o fim do princípio do tratamento mais favorável, garantir mecanismos de proteção aos mais jovens, sobretudo, garantir que é um posto de trabalho permanente, corresponde a um vínculo permanente e não contratos de trabalho, contratos intermitentes, contratos a prazo. É muita coisa, João. Há coisas para fazer. Este debate está a ser interessante, sobretudo hoje, quando a primeira leitura da missa deste domingo era sobre o direito ao trabalho, a dignidade do trabalho como forma de dignificar o ser humano. E, portanto, estamos imbuídos desse espírito aqui hoje a conversar. O que significa que o trabalho... Partiu de uma preocupação com o conteúdo de algumas das medidas do Código de Trabalho, essa posição. Isto não é uma posição, era a leitura sagrada da missa, a primeira leitura da missa desta manhã. Ora bem, isto significa o quê? Que o trabalho é fundamental. E o trabalho é fundamental para a dignificação da pessoa humana e tem que ser, de acordo até com a doutrina social da Igreja, tem que se receber o devido salário e as condições dignas para que ele seja exercido. Ora bem, eu não vislumbro aqui, na proposta que o Governo entregou, nada que viole isso. Pelo contrário. Repare até as incongruências. O João dizia que as alterações provocadas obviamente com a caducidade do acordo coletivo de trabalho fez com que, feito pelo Governo anterior, fez com que os salários baixassem. Um minuto antes tinha dito que nos últimos anos foi quando os salários mais cresceram. Ora bem, o que prova que se calhar até foi influenciado pela positiva por essa alteração legislativa e não teve nenhuma influência negativa que o João aqui preconizou. Contribui para a fixação do país num modelo de baixos salários. É diferente. Mas não é isso que se pretende. Pelo contrário. As empresas, a primeira coisa que as empresas sabem é que precisam da mão de obra. E precisam de mão de obra qualificada e para hoje, com uma situação praticamente de pleno emprego e com a pressão até externa, têm que ter forma de reter as pessoas. Porque se não tiverem forma de as reter, as pessoas facilmente, porque hoje as pessoas já não estão efetivamente num local de trabalho para toda a vida, as pessoas, se perceberem que não estão a ser remuneradas dignamente, vão à procura da alternativa. E isto é mau para a própria empresa, porque em todos temos uma economia de aprendizagem. Qualquer um de nós, se entra num lugar, não vai produzir no dia 2, se calhar só no dia 20 ou 100. Ora bem, e as empresas que querem esta rotatividade? Não querem. Querem que os bons lá fiquem. E para isso vai estar disponível para os remunerar e para os reter. E isso significa que é fundamental alterar a legislação laboral para dar essas condições para que as empresas possam dignificar o seu trabalho. Queria esclarecer a questão do banco de horas, porque é importante esclarecer, porque da maneira como foi posta aqui, parece que o banco de horas vai ser uma imposição aos trabalhadores e que a partir de agora, ou a partir da aprovação desta lei laboral, o banco de horas é transversal e todos os trabalhadores vão ter que a cumprir. Mas o que diz o anteprojeto é que o banco de horas regressa se houver um acordo entre o trabalhador e a empresa. Portanto, os trabalhadores têm o direito à escolha a fazer este banco de horas e porque há trabalhadores que efetivamente lhes faz sentido e para a sua vida pessoal organizar... É preciso conhecer minimamente o mundo do trabalho para julgar que não há imposições em que o trabalhador que recusa uma determinada orientação é penalizado a seguir, mais a mais quando aumentamos facilita os despedimentos. Uma coisa que eu não aceito e não concordo consigo é que haja o bom e o mau, porque para o PCP é sempre o bom e o mau. Há o forte e o fraco. Repare que para haver trabalhadores tem que haver empregadores. E se o empregador não pagar ao trabalhador... E a liberdade que oprime. João, ou me deixa falar ou está a ser mal educado, porque teve tempo para falar. Ficou clara a questão. Para o PCP existe o bom e o mau. O empregador é sempre o mau que maltrata o trabalhador. Eu pergunto ao PCP como é que nós temos trabalhadores remunerados se não tivermos patrões. É uma coisa que a mim não me faz sentido. Patrícia, uma última questão que tem a ver com... Há pouco falou num pacote ligado com a família, que era esse o pacote-chave para o Chega. Se esse pacote for alterado naquilo que não concordam neste momento, vocês estarão a votar ao lado do Governo? Se esse pacote for alterado naquilo que nós estamos a trabalhar neste momento, sim, porque consideramos, tudo o resto, consideramos que a lei laboral necessita. No fim, todos dizem defender o trabalhador. Mas enquanto uns falam em modernizar, outros chamam-lhe ataque disfarçado de progresso. O pacote laboral promete equilíbrio, mas pode estar a pôr o peso todo do lado errado da balança. Greve geral à vista, críticas de todos os quadrantes e um governo que insiste em avançar. Portugal volta a dividir-se entre quem quer adaptar o futuro e quem ainda acredita que dignidade não é negociável. E tu, o que achaste deste debate? Foram ideias para defender os portugueses ou apenas discursos para manter o poder?